Olá, olá, meus amigos da Verbo Jurídico, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro do nosso Jurisprudência em Pauta, a nossa aula semanal de estudo da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Eu sou Vinícius Opponi, promotor de justiça aqui no estado de Santa Catarina e um dos professores do time da Verbo e o responsável por este projeto Jurisprudência em Pauta, em que nós seguimos no estudo de informativos do Supremo Tribunal Federal. Toda terça-feira, às 19 horas e 30 minutos, temos o nosso episódio inédito da semana e estamos hoje seguindo para o episódio de número 78. Quem tem acompanhado a minha saga nos últimos episódios, final do ano passado, começo agora de 2025, ainda estou em fase de transição da minha de mudança, né? Porque eu promovi aqui na carreira do Ministério Público, então já estou na cidade nova, na casa nova, no estúdio novo, mas ainda não estou tendo condições de retomar os nossos encontros ao vivo. De todo modo, vem a aula fresquinha toda terça-feira para vocês. Quem estiver nos assistindo na estreia do episódio, pessoal que está aí ao vivo, né, no lançamento do episódio, fiquem todos muito à vontade. Muito obrigado por prestigiar o projeto. E também aqueles que nos assistem de maneira assíncrona, também recebam aí os meus abraços. Obrigado pela participação de vocês. Vamos então, meus caros, trabalhar com mais um informativo do Supremo Tribunal Federal. Já estamos com o nosso setup de novo ajustado. Temos ainda alguns pequenos detalhes de conexão de internet, um pouquinho de melhoria na iluminação aqui do novo estúdio, mas tudo vai caminhando bem rumo ao restabelecimento dos nossos aparatos aqui. Redes sociais à disposição de vocês, fica aí à disposição, Instagram, grupo no Telegram. Eu vou deixar depois no Telegram o material da aula, como sempre. E aí estamos hoje aqui no episódio de número 78, informativo 1156 do Supremo Tribunal Federal. Meus amigos, nesse informativo nós tivemos a notícia, né, a apresentação de um tema de repercussão geral e de 5 ADIs. Nós vamos selecionar os principais julgamentos para vocês. De novo, sempre fica o alerta para que vocês, mesmo assistindo Jurisprudência em Pauta, passem os olhos rapidamente no final do nosso encontro, lá no texto do informativo. Um ou outro julgado que fica para fora são julgados de menor importância, que não há relevância central para provas de concurso público, de carreiras jurídicas, mas aí você faz aquela leitura de um ou outro julgado, rapidinho, 5, 10 minutos, você complementa com a aula e segue atualizadíssimo no que há de mais novo na jurisprudência do Supremo. Essa seleção de julgado me permite trabalhar de maneira mais aprofundada com os temas que nós trazemos para a aula e começamos aqui com o tema 309 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, um tema absolutamente importante para direito administrativo e que pode até, por vezes, cair em direito constitucional. O tema é improbidade administrativa. Tranquilo? Para a gente entender este julgado de 2024 do Supremo Tribunal Federal, é preciso primeiro revisar duas premissas que dão o cerne da discussão nesse julgamento. A primeira premissa que eu trago para vocês, relativo ao regramento da improbidade administrativa, relativo à construção infraconstitucional da improbidade, centrada na Lei 8429 de 1992, diz respeito ao elemento subjetivo, do ato de improbidade administrativa. Então revisa comigo rapidamente. A Lei 8429 de 1992, desde a sua redação originária, traz a previsão de 3 espécies de atos de improbidade administrativa. Então nós temos a figura do enriquecimento ilícito, do artigo 9º, a figura do prejuízo ao erário, artigo 10, e a figura da violação a princípios da administração pública, artigo 11. Relembre-se também de que a Lei 8429 de 1992, a Lei de Improbidade Administrativa, passou por uma substancial reforma por força da Lei 14.230 de 2021.
A Lei 14.230 de 2021 já não é uma lei nova, estamos agora em 2025 já, né? Ela não é mais uma lei nova, é uma lei que você já deve ter estudado e revisado algumas vezes lá em Direito Administrativo, mas recordem comigo que um dos pontos que foi substancialmente alterado na Lei de Improbidade por força dessa reforma de 2021 diz respeito justamente ao elemento subjetivo do ato de improbidade administrativa. Dentre diversas construções que a lei alterou, uma dessas alterações está no elemento subjetivo. Então, antes da lei de 2021, antes da 14.230 de 2021, nós tínhamos a figura da improbidade administrativa culposa. Então, nós tínhamos a perspectiva de um ato de improbidade administrativa na modalidade dolosa para as figuras do artigo 10, 11 e 12, mas nós tínhamos ainda a perspectiva de a prática de um ato de improbidade administrativa na modalidade prejuízo ao erário, artigo 10, de forma culposa. De forma culposa. Esse tema, improbidade administrativa culposa, ou a prática do ato de improbidade administrativa de prejuízo ao erário na modalidade culposa, sempre gerou muita discussão. Muita discussão sobre, primeiro, a pertinência, a proporcionalidade de se punir alguém a título culposo por improbidade administrativa, alguém, quando eu digo em geral, um agente público. Discutia-se muito sobre o grau de culpa, a intensidade dessa culpa para se justificar a responsabilidade por improbidade administrativa, e essa polêmica subsistiu desde o nascimento da Lei da Improbidade, lá em 1992, até a Lei 14.230. E por conta dessa polêmica, o legislador, em 2021, buscou, todos nós sabemos, atacar a Lei de Improbidade e tirar, além de melhorá-la, tentou tirar algumas das construções que, na leitura do legislador, gerava responsabilidades ilegítimas, desproporcionais, desnecessárias para agentes públicos. E um ponto que mudou foi justamente esse. A culpa foi extirpada. A culpa foi extirpada da improbidade administrativa. Em outras palavras, não há mais, pós-lei 14.230 de 2021, a figura da improbidade culposa. Hoje, só há improbidade da modalidade dolosa e exige-se um dolo específico, uma conduta direcionada a violar o bem jurídico tutelado pelos artigos 9º, 10º e 11º, né, 9, 10 e 11 da Lei de Improbidade Administrativa. Então essa é a primeira premissa que vocês precisam relembrar, uma premissa tranquila, já está dentro do básico do estudo da nova Lei de Improbidade Administrativa, mas que a gente vai ter que ter em perspectiva para entender o tema 309 da repercussão geral. Antes de nós seguirmos para a próxima premissa, eu quero abrir um parêntese com vocês para recordar um julgamento do Supremo Tribunal Federal lá do ano de 2022. Em 2022 nós ainda não tínhamos o Jurisprudência em Pauta, nós começamos o Jurisprudência em Pauta em 2023, então eu não tive a oportunidade de estudar com vocês o tema 1199 da Lei de Improbidade, perdão, o tema 1199 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, que diz respeito à improbidade administrativa. Julgado importante, que eu vou pinçar um fragmento com vocês, apenas para não perder a oportunidade de fazer uma conexão nesse tópico. Alteração da Lei de Improbidade no que toca ao elemento subjetivo, antes uma única figura culposa, hoje extirpada a culpa, apenas dolo. Dentre diversas discussões que surgiram após a Lei 14.230 de 2021, nós tivemos a discussão sobre como é que fica essa alteração, ou seja, essa revogação da culpa na improbidade administrativa na linha do tempo. Como é que fica os casos, como é que a gente vai tratar os casos de condenações por improbidade culposa que ocorreram
ao longo de décadas por força da redação originária da Lei 8429 de 1992. Como é que fica essa alteração no tempo? A ideia é basicamente a seguinte: essa lei de 2021, ao revogar a improbidade por culpa, acaba sendo mais benéfica, porque ela fecha as portas, ou fecha uma porta de responsabilização por improbidade administrativa. E sendo uma lei mais benéfica, num tópico ou num regramento de caráter punitivo, será que essa lei nova retroage ou não? Então, como é que fica a situação de alguém que foi condenado por improbidade culposa, prejuízo ao erário culposo, artigo 10, na vigência da lei anterior? Essa foi uma das questões, uma das primeiras questões que chegou no Supremo Tribunal Federal, logo depois da vigência da 14.230, e em 2022, no tema 1199 da repercussão geral, a Corte discutiu e enfrentou esse ponto ao lado de outros também. E aí, meus amigos, eu não vou explicar esse julgamento, eu vou apenas recordar com vocês qual foi o desfecho do entendimento do Supremo Tribunal Federal. E aqui o Supremo adotou uma espécie de solução intermediária quanto à perspectiva de aplicação retroativa da Lei 14.230. O Supremo, lá na tese da repercussão geral, disse basicamente o seguinte: a Lei 14.230 de 2021 é uma norma benéfica na medida em que ela revoga a modalidade culposa de improbidade administrativa, mas esta norma é irretroativa no que toca a casos com trânsito em julgado. E isso por força da previsão do artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal, que projeta a necessidade de a lei respeitar a coisa julgada. Então, em relação a casos com trânsito em julgado, casos de condenação por improbidade culposa com coisa julgada formada, a Lei 14.230 de 2021, mesmo sendo reconhecida como mais benéfica, não vai retroagir. Então, não vai desconstituir coisas julgadas de condenações por improbidade culposa, nem tampouco vai haver qualquer influência no processo de execução das penas impostas a alguém condenado por improbidade culposa. Quem foi condenado por improbidade culposa recebeu sanções de improbidade, lá do artigo 12, inciso 2º da Lei de Improbidade Administrativa. E essas sanções vão ser executadas. Então, aquela coisa julgada, a sua formação e a sua execução permanece rígida mesmo pós-Lei 14.230 de 2021. Aí você deve estar pensando, mas professor, você disse que o Supremo adotou uma espécie de solução intermediária. E aí você está dizendo que coisa julgada não vai ser desconstituída. Então, cadê o contraponto? O contraponto está na segunda construção que o Supremo fez. O Supremo ressalvou a perspectiva de aplicação dessa nova lei aos casos de improbidade administrativa praticados na vigência da lei anterior, ou melhor, na vigência da Lei 8429, antes da alteração da Lei 14.230, mas que ainda não tenham condenação com trânsito em julgado. Então, a gente tem que olhar a data de vigência da Lei 14.230 de 2021. Todas as condenações com trânsito em julgado por improbidade culposa até aquela data vão ficar de pé, inclusive as execuções. Agora, as improbidades culposas que, ao tempo da Lei 14.230 de 2021, sequer tinham processo ou tinham processo em andamento, mas com condenação ou sem condenação, mas sem trânsito em julgado, sem condenação, processo andando ainda, ou com condenação, mas com recurso, ou seja, sem trânsito em julgado, todos esses casos estão suscetíveis à incidência da nova lei, da Lei 14.230, mesmo que o fato tenha sido praticado antes da sua vigência. E aí o que acontece? O que se faz com esses processos em andamento? Em relação a esses processos em andamento, como vai incidir a nova lei, e a nova lei não tem a figura da improbidade culposa, o Supremo disse o seguinte: não precisa sair correndo extinguindo a ação de improbidade culposa aí não. Calma lá. É preciso examinar a imputação da improbidade para ver se não é possível extrair
dessa imputação um ato doloso de improbidade por parte do agente. Se isso, porventura, subsistir uma improbidade, uma perspectiva dolosa da conduta que deu o enquadramento na lei de improbidade, o processo segue com o devido processo legal, contraditório, ampla defesa, para decidir se vai ou não, se teve ou não uma improbidade dolosa. Agora, se a imputação foi de ato culposo puro, não tem mais nada, aí não tem muito o que fazer. O ato narrado naquela ação passa a ser atípico para fins de improbidade administrativa. Tranquilo? Esse é um problema intertemporal. Um problema intertemporal em razão dessa lei 14.230 de 2021. Beleza? Fecha esse parênteses, não poderia deixar e de passando por esse tópico da improbidade comentar o tema 1199 da repercussão geral com vocês. Então, vimos o que precisávamos para a improbidade administrativa. Vamos discorrer agora sobre um próximo ponto também pertinente. Depois a gente vai fazer o cruzamento e vamos examinar a discussão aqui do tema 309 da repercussão geral. O próximo tema diz respeito a um fenômeno muito recorrente na administração pública, ou uma discussão muito recorrente, muito comum no âmbito da administração pública, que diz respeito à contratação direta de advogados pela administração pública. Então, todos nós sabemos que a administração pública, o Poder Executivo, primordialmente, tem a sua própria advocacia. É a figura da advocacia pública que encontra regramento no texto constitucional. E a advocacia pública deve ser integrada primordialmente por servidores de carreira, os procuradores, no âmbito da União, os advogados da União, no âmbito dos estados, os procuradores do estado, no âmbito dos municípios, os procuradores municipais, e essa advocacia pública em cada nível da federação deve dar conta do trabalho jurídico, tanto judicial quanto de assessoria, de consultoria, extrajudicial dentro da administração pública. Ocorre que, algumas vezes, o ente público se vê diante de uma demanda muito específica e especializada em matéria jurídica. E por conta dessa demanda específica, nós temos, Brasil afora, a prática de direcionar essa demanda específica não para o próprio corpo da advocacia pública, mas para um escritório de advocacia a ser objeto de uma contratação direta pelo ente público. Professor, que tipo de demanda específica que gera essa perspectiva de contratar escritórios de advocacia? Isso varia muito, é muito casuístico, mas a gente tem, em geral, causas tributárias mais complexas no âmbito dos tribunais superiores, às vezes uma questão de prestação de contas mais específica perante o Tribunal de Contas. E aí, para esses casos de serviços específicos de advocacia, alguns entes públicos procediam à contratação de escritórios de advocacia. E aí, o problema não é propriamente a contratação do escritório de advocacia, é o fato de fazê-lo de maneira direta, ou seja, sem prévia licitação. E qual era o fundamento que se empregava para essa prática? Eu vou apresentar isso para vocês em vista da lei antiga de licitação, que é a 8666, que é quando esse problema ganhou mais corpo. A nova lei de licitações, vou mostrar para vocês, tentou resolver um pouco essa discussão. Olhando lá para o regulamento da lei 8666, prometo que eu vou só falar isso, porque eu sei que é lei revogada, o qual que era a combinação para se habilitar a contratação direta. Aplicava-se uma das hipóteses de inexigibilidade de licitação, em decorrência da especialização dos serviços. Então, entendia-se que aquele serviço de advocacia era especializado e, em razão dessa especialização, trazia-se à tona uma das hipóteses de inexigibilidade de licitação da 8666 antiga, e com isso, licitação inexigível, contratação direta, o ente público ia lá, selecionava o escritório de advocacia, que teria uma expertise naquele serviço especializado, e ele vinha prestar serviço público. Tranquilo? Essa era uma prática bastante recorrente.
Porém, altamente polêmica, tanto na doutrina quanto na jurisprudência. Muito se discutiu sobre a regularidade dessa prática, a regularidade desse expediente. Muitas vezes por conta desse juízo de valor sobre a especialidade ou não de um serviço jurídico. Será que um procurador de Estado ou um grupo de procuradores de Estado realmente não dão conta de fazer um determinado trabalho? Esse problema se fazia muito presente no âmbito dos municípios, tá bom? Que costumam ter procuradorias, às vezes nem tem advocacia pública estruturada, e quando tem, é com um número muito pequeno de servidores. De todo modo, vamos abrir um outro parênteses aqui rapidamente, porque essas questões de direito intertemporal eu gosto de trazer para vocês, porque o julgado nos apresenta, mas eu já gosto de deixar vocês atualizados para não ficar parado num tema, né, de uma lei que foi revogada. Na vigência da nova lei de licitações, a lei 14.133 de 2021, a gente tem um dispositivo expresso autorizando essas contratações diretas. Então a gente tem de novo uma causa de inexigibilidade de licitação, mas que expressamente faz alusão a serviços especializados de advocacia. Então o legislador meio que quis reforçar que essa é sim uma hipótese possível de reconhecimento de especialização de serviço que justifica, que habilita a inexigibilidade de licitação. Essa previsão da nova lei de licitações acabou diminuindo um pouco a polêmica, mas ela ainda subsiste, porque você sempre vai ter uma margem de discussão para falar, tá, mas será que esse serviço, essa demanda, essa causa é especializada a ponto de o corpo da administração pública, que está lá para isso, a advocacia pública, não dá conta de fazer, não tem know-how para fazer? Essa é uma discussão factual, isso aí nunca vai embora. Agora, o problema jurídico em si acabou se esvaziando ou diminuindo a relevância por conta da nova lei de licitações. Ótimo, agora vamos cruzar as duas premissas para entender qual foi o caso aqui, lá na origem desse tema 309 da repercussão geral, um típico caso de problema, um típico caso que ilustra esse problema que existia na conjugação da antiga lei de improbidade administrativa com a antiga lei de licitações, mas é um problema jurídico que subsiste por conta das construções que eu trouxe para vocês. Então, olha só que interessante. Em um determinado município aí do interior do Brasil, a prefeitura, ou seja, o município, fez a contratação direta de um escritório de advocacia, justamente com base nessa construção da especialização do serviço e inexigibilidade de licitação, para que esse escritório atuasse em uma causa do município perante o Tribunal de Contas. O que aconteceu? O Ministério Público tomou ciência dessa contratação direta e ajuizou uma ação de improbidade administrativa em que, além de pedir a nulidade do contrato administrativo celebrado entre município e escritório, pediu também a condenação dos réus, incluindo o prefeito, na figura da improbidade culposa do artigo 10, prejuízo ao erário. Por que prejuízo ao erário? Porque na leitura do Ministério Público, o gasto com aquela contratação direta gerava um prejuízo ao erário na medida em que o próprio corpo de procuradores do município, a advocacia pública do município, daria conta de fazer sem precisar pagar a mais para eles, porque eles estão lá, recebem subsídio e vão trabalhar independentemente do perfil da causa. E aí houve o pedido de condenação por improbidade culposa dos agentes públicos, salvo engano era o prefeito e um secretário, que chancelaram aquela contratação direta do escritório de advocacia, e além disso também pediram, na ação de improbidade, a restituição ao erário dos valores pagos, né? Então, uma típica ação de improbidade, que à época era possível, pedindo nulidade do contrato, mais condenação por improbidade culposa, mais restituição dos valores pagos. O MP conseguiu êxito nessa ação de improbidade, houve a condenação pelas instâncias ordinárias, e aí o caso chega ao Supremo Tribunal Federal pela via da repercussão geral. E quais são os pontos discutidos, enfrentados pelo Supremo nesse tema 309 da repercussão geral? Dois pontos importantes. O primeiro ponto é, de novo, a discussão sobre a falecida figura da improbidade culposa.
Então, mesmo a improbidade culposa não existindo mais na ordem jurídica, porque nós temos alguém condenado por improbidade culposa, o Supremo Tribunal Federal teve que examinar essa discussão. E também tivemos, talvez aqui seja o mais relevante, a discussão sobre a possibilidade ou não de contratação direta para serviços especializados de advocacia. Aquela discussão que existia muito forte na 8666 e que se aplacou um pouquinho na nova lei de licitações, ainda subsiste e chega no Supremo nesse tema 309 da repercussão geral. E aí é um julgado interessante porque mesmo o Supremo, mesmo a lei já tendo extirpado a improbidade culposa, vocês vão ver como é que a corte, ou melhor, como a maioria dos ministros, que foi o voto prevalente do Dias Toffoli aqui que ganhou, a maioria dos ministros viu a figura da improbidade culposa que existia na lei 8429. E esse é um ponto interessante que eu vejo provas explorando. Justamente para você conseguir fazer um retrospecto do que foi a figura da improbidade culposa e como ela realmente mais não existe no ordenamento jurídico. Então, vejam só, olha que curioso. O Supremo Tribunal Federal, por maioria, entendeu que a figura da improbidade culposa que existia na Lei 8429 é inconstitucional. Isso mesmo, o Supremo entendeu que essa figura que existia é inconstitucional. Prevaleceu entre os ministros a leitura de que a improbidade é um fenômeno que está atrelado de maneira umbilical à desonestidade do agente público. E a culpa não é algo compatível com essa leitura da improbidade. O Supremo prevaleceu entre os ministros a leitura de que a figura do administrador que é inábil, despreparado, desastrado, desatento, e em razão disso, ou seja, em razão de uma culpa, de uma negligência, de uma imperícia, comete um prejuízo ao erário, esse tipo de postura é incompatível com a visão de improbidade como um ato de desonestidade. Então, o administrador meramente inábil, o administrador incompetente, não vai poder cometer improbidade. O que ele faz de errado em razão da sua inaptidão, da sua incompetência, não vai poder desatar no enquadramento como improbidade administrativa. Ah, professor, mas e o que vai fazer se ele der causa prejuízo ao erário? Você vai poder, o MP ou quem tiver legitimidade, vai poder, por exemplo, uma ação popular, vai poder entrar judicialmente contra ele por meio de uma ação civil pública pedindo a restituição ao erário, mas não visando a sua responsabilização por improbidade administrativa. Então o Supremo entendeu que é, em síntese, desproporcional aplicar sanções de improbidade administrativa que a Constituição prevê, a figura da improbidade administrativa prevista pela Constituição, para quem comete uma conduta, uma postura meramente culposa. E aí a corte diz, tá, tudo bem, eu sei que isso aí já acabou, mas de todo modo, essa figura que existia era inconstitucional. Você deve estar aí pensando, pô, Supremo, mas agora, né? Por que você não fez isso quando estava todo mundo quebrando o pau lá na década de 90, de 2000, de 2010? Um monte de discussão sobre improbidade culposa. Mas, de todo modo, isso veio à tona agora. E diante da eloquência, né, desse julgamento, eu trago ele para a aula de hoje. Porque mesmo sendo uma figura revogada, o Supremo está dizendo preto no branco que improbidade culposa é inconstitucional. Tranquilo? Então, olha lá, entendimento majoritário não foi por unanimidade, mas diz o Supremo, os atos de improbidade administrativa só se configuram se estiver presente o dolo do agente, ou seja, o elemento subjetivo intimamente relacionado com as ideias de desonestidade, deslealdade, má-fé, não sendo suficiente sua culpa, ainda que grave. Nesse contexto, a alteração lá de 2021, ao estabelecer que é sempre necessária a conduta dolosa, somente corrobora o entendimento de que a improbidade administrativa sempre demandou a ocorrência de dolo.
Ademais, a imposição das severas sanções previstas para a improbidade administrativa, como suspensão de direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade de bens, seria desproporcional e violadora dos direitos fundamentais, caso aplicadas a condutas meramente culposas. Improbidade culposa, inconstitucional. Beleza? Aí, vamos para o próximo ponto. A questão se é ou não possível contratação direta por inexigibilidade de serviços especializados de advocacia, mesmo pós nova lei de licitações, que foi lá e disse expressamente que pode. E aí, de todo modo, o Supremo, por isso que esse julgado é importante, vem e dá a chancela da Corte Constitucional quanto à possibilidade, pelo menos em abstrato, dessas contratações diretas de escritórios de advocacia. Tranquilo que o Supremo diz? Olha lá. No caso, a inexigibilidade de licitação se justifica pela singularidade dos serviços advocatícios que impossibilita uma comparação objetiva em um processo licitatório e pela notória especialização do contratado. Então veja, não é que pode sair contratando escritórios de advocacia para fazer qualquer serviço ou qualquer escritório para qualquer serviço. Não, tem que ser uma demanda especializada que exige um serviço caracterizado pela sua singularidade, de modo que eu só tenho alguém no mercado que singularmente consegue fazer em razão da sua notória especialização. E aí é o típico caso de inexigibilidade de licitação. Para ter licitação, eu preciso antever que vai ter disputa. Se eu pôr o edital da licitação no mercado, vai ter pessoas que são igualmente capazes de entregar o serviço almejado pela licitação. Agora, se eu estou com um caso em que o objeto tem uma singularidade dos serviços que só é atendida por um escritório com notória especialização naquela demanda, não adianta eu ir para o mercado e soltar uma licitação, o ente público, porque não vai ter ninguém que o faça, só vai ter um. E se só tem um, não precisa fazer licitação, contrata diretamente. É a lógica da hipótese de inexigibilidade de licitação nesses casos. E aí diz o Supremo, nesse processo discricionário, o gestor público possui certa liberdade na escolha do especialista que reputar o mais adequado à satisfação da utilidade pretendida com a contratação. Entretanto, essa liberdade não é absoluta, claro, a administração pública, devendo ser pautada por critérios objetivos de confiabilidade, como a experiência do profissional, sua boa reputação e o grau de satisfação que ele obteve em outros contratos. Por fim, se não houver norma específica do ente público que impeça a contratação direta, porque lembra, entes públicos podem licitar, podem legislar sobre licitações e contratos administrativos, não é só a União que o faz, a gente já viu isso aqui algumas vezes. Então, se porventura tiver norma local, vai ter que aplicar a norma local. Mas se não houver norma específica, a simples existência de procuradores concursados não obsta por si só a contratação de advogados privados, desde que comprovada a real necessidade e preenchidos esses requisitos legais aqui da inexigibilidade de licitação. Então o Supremo também vem e valida essa perspectiva, ainda que em abstrato, né? Desde que preenchidas essas referências. Depois temos a tese, que é bem grandona aqui, eu vou deixar para depois vocês fazerem a leitura, e aí com isso a gente tem o tema 309 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. Julgado complexo, tomou um pouquinho mais do nosso tempo, mediano que a gente tem para cada julgado, mas improbidade é um tema difícil, eu sei, e igualmente importante. E aí, questões de direito intertemporal que juntam improbidade e licitações, a gente não pode correr, senão eu faço de conta que explico, você faz de conta que entende, chega na prova, você erra a questão, e aí o que estamos fazendo aqui não serviu para nada. Tranquilo? Se ficou ponto controverso, algum ponto escapou, você me chama lá no Instagram, eu te ajudo a entender o ponto sobressalente. Use esse julgado como catalisador de uma boa revisão em improbidade administrativa, elemento subjetivo. Aproveita, vai ler a nova lei de licitações, vai rever os casos de inexigibilidade de licitação, faz um estudo transversal dos temas que a gente vê aqui no Jurisprudência em Pauta. Isso vai enriquecer bastante os seus estudos. Vamos seguir agora para a ADI 6260, 6260. Um julgado, de novo, interessante,
para o direito administrativo, mas também para o direito constitucional. E eu vou começar descrevendo o objeto dessa ADI 6260 para você já antever as discussões que a gente vai encaminhar com as revisões. Então, olha lá. Supremo, nessa ADI 6260, examinou uma lei federal que passou a exigir o registro do profissional de educação física, o educador físico, no respectivo conselho profissional, Conselho de Educação Física. E essa lei federal, além de passar a exigir esse registro, também trouxe a descrição das atividades que um profissional dessa área de educação física poderiam ou podem desempenhar. Então, uma típica lei regulamentando uma profissão, estipulando quais são as atividades que aquele profissional pode prestar e também projetando que esse profissional, para exercer regularmente a sua atividade, precisa estar registrado no conselho profissional respectivo, no Conselho Profissional de Educação Física. E aí vocês sabem que onde tem a exigência desse registro, tem toda uma perspectiva de fiscalização do conselho profissional, o pagamento da contraprestação do profissional para o conselho, enfim, todo aquele regramento que existe para arquitetos, engenheiros, enfim, diversas outras profissões. Beleza, essa é a lei que chegou essa é a lei objeto da ADI 6260. Já vou polemizar ela, para depois a gente encaminhar o mérito, mas para a gente poder entender as discussões no âmbito da corte, eu quero revisar rapidamente dois aspectos pertinentes ao tema liberdade de profissão e conselhos profissionais. Começando primeiro por essa figura, os conselhos profissionais. O que são esses conselhos profissionais? Esses conselhos profissionais, por exemplo, o CREA, o Conselho Regional, os Conselhos de Medicina, Conselho Nacional de Medicina, Conselho Regional de Medicina, enfim, esses conselhos profissionais são entidades que exercem fiscalização sobre o exercício de determinadas profissões. Por muito tempo discutiu-se qual era a natureza jurídica desses conselhos profissionais. O que eles eram? Eles eram entidades privadas, entidades puramente privadas, entidades públicas, entidades privadas conectadas com a administração pública. E aí, essa discussão é muito longa, não precisamos conhecê-la inteiro, basta saber o desfecho no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal entendeu que os conselhos profissionais, guardem isso cai em prova em direito administrativo. O Supremo entendeu que os conselhos profissionais têm a natureza jurídica de autarquias especiais. Então, são autarquias especiais e que integram, portanto, a administração pública indireta da União. Então, são autarquias especiais federais. Autarquias especiais que integram a administração pública indireta da União. Por que de autarquias especiais? Porque o Supremo entendeu que esses conselhos, ou a estes conselhos, devem ser conferidas liberdades um pouco mais amplas do que aquelas que são conferidas para as autarquias ordinárias. Então, uma maior liberdade administrativa, uma maior independência financeira, quando comparado com o regramento das autarquias tradicionais. Tudo isso o Supremo decidiu na famosíssima ADI 1717 e depois isso foi complementado pela ADC 36, julgados que já têm alguns bons anos. Então eu quero que você saia dessa premissa com a referência de que conselhos profissionais igual autarquias especiais federais. Essa compreensão da natureza jurídica gera diversas repercussões relevantes. E uma delas, olha só que curioso, uma dessas consequências, dessas repercussões, diz respeito à formatação desses conselhos profissionais. Porque se são autarquias, a sua estrutura tem que ser dada por meio de uma lei. E sendo uma lei, a gente precisa saber quem tem legitimidade para a iniciativa legislativa, ou melhor, quem tem iniciativa legislativa para essas leis. E o Supremo entendeu que, por se tratar de autarquia que integra a administração pública federal, essas leis estão sob iniciativa privativa do presidente da República, com base na previsão do artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2º, da linha E,
quando fala lá de ministérios e órgãos, criação e extinção de ministérios e órgãos, o Supremo interpretou essa disposição de maneira mais ampla para reconhecer que aqui dentro também tem a iniciativa privativa do presidente da República para leis que vão estabelecer o regramento de autarquias, como são os conselhos profissionais. Fechado? Essa revisão é importante, não é um tema fácil, né? Porque, no meu modo de ver, estudar administração pública indireta é um tema legal, gostoso, mas é um tema um pouquinho complexo, que você começa a entrar em muitas variações. E aí dentro de autarquia você estuda um monte de coisa e tem algumas coisas, tem alguns entes meio diferentões lá dentro, né? Os conselhos profissionais são um desses entes diferentões que você tem que ter no seu radar num estudo um pouquinho mais aprofundado de organização da administração pública lá no direito administrativo. Então, conselhos profissionais, autarquias especiais federais, leis que versam sobre eles de iniciativa privativa do presidente da República. Primeira premissa, está na mesa. Vamos para a segunda premissa, diz respeito agora a direito fundamental à liberdade de profissão. Meus caros, todos nós sabemos da previsão do artigo 5º, inciso 13 da Constituição Federal, que assegura que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Meus caros, esse dispositivo, artigo 5º, inciso 13, ao consagrar a liberdade de trabalho, ofício e profissão, é interpretado de maneira pacífica, tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, como uma norma constitucional de eficácia contida. Uma norma constitucional de eficácia contida. O que é isso? As normas constitucionais de eficácia contida são aquelas normas constitucionais que foram escritas de uma forma que elas conseguem já produzir todos os seus efeitos almejados, porém, elas próprias admitem que um ato subsequente poderá conter, restringir, dosar a amplitude desses efeitos. Então, veja como essa ideia se aplica aqui no inciso 13. É livre exercício de qualquer trabalho, ofício e profissão. Pronto. A norma foi escrita de uma forma que ela já consegue produzir todos os seus efeitos almejados. Quais são os efeitos almejados? Estipular um direito fundamental à liberdade de profissão para se fazer qualquer coisa, poder trabalhar, qualquer trabalho, ofício ou profissão pode fazer. Tá? É livre. Porém, ela traz dentro de si a autorização para que um ato subsequente, em geral uma lei infraconstitucional, possa vir e conter, restringir, dosar a amplitude do seu conteúdo. E isso está na segunda parte. Atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então, nos casos que a lei entender pertinente, ou seja, o legislador entender pertinente, para algumas profissões, trabalhos ou ofícios, poderá ser exigido para o exercício daquele trabalho, ofício ou profissão, determinadas qualificações profissionais. Então, ela é uma norma de eficácia contida, ela consegue produzir todos os seus efeitos almejados, mas ela admite a contenção, a restrição desse seu alcance por intermédio de um ato subsequente, no caso, uma lei. Temos diversos exemplos de profissões que são reguladas por lei, ou seja, diversos casos de profissões em que a lei vem e estipula o seguinte: olha, se você quiser ser advogado, você precisa ser formado em direito e você precisa ser aprovado na OAB. Duas qualificações que a lei estabelece para exercer a profissão de advogado. Agora pega uma outra profissão, pega a profissão de programador. Quem faz programa de computador, aplicativo. Para exercer essa profissão, que é uma profissão, é uma atividade econômica que você desempenha e recebe dinheiro por ela, você não precisa de absolutamente nenhuma, atender nenhuma qualificação profissional prevista em lei. Não existe regramento legal. Ah, professor, mas eu tenho que ter tal certificação, porque o mercado... Não, quem exige é o mercado, não é a lei. Se você, formado em direito hoje, quiser amanhã chutar o direito e começar a fazer aplicativo de celular, e for estudar para fazer isso, você pode. Você não precisa fazer faculdade, você não precisa estar inscrito em conselho profissional, você não precisa prestar prova de proficiência, nada. Você pode ir lá e fazer. Então, essa construção é a que dá os contornos da liberdade de profissão.
Pergunta importantíssima, a pergunta mais relevante no estudo desse direito fundamental, liberdade de profissão, pergunta que o Supremo já respondeu algumas vezes. Tá, a própria Constituição previu ou admitiu que a lei venha, pince uma ou outra profissão e coloque qualificações que a pessoa tem que preencher para exercer aquela profissão. Aí vem a pergunta importante. Com que critério o legislador faz isso? Em outras palavras, quando é que é legítimo a lei estabelecer qualificações profissionais que precisam ser preenchidas, atendidas para o exercício daquela profissão? Então, casuisticamente, cada julgado tem os seus fundamentos, mas o Supremo já disse, por exemplo, que para advogado é constitucional exigir faculdade de direito e passar na OAB. Agora, o Supremo também já disse que exigir diploma de jornalista, diploma de jornalismo para ser jornalista, não é constitucional, é inconstitucional. E qual que é a ratio que diferencia? Aqui pode exigir qualificações, a lei, e aqui não pode. O Supremo entende basicamente assim, vou resumir em 1 minuto, algumas décadas de jurisprudência construída pela Corte. O Supremo diz assim, ó, diante de profissões ou de atividades profissionais cujo exercício projete um risco que vai ser suportado pela coletividade lá na ponta, é sim possível que o legislador busque limitar o acesso ao exercício dessa profissão, fixando qualificações ou exigindo qualificações mínimas. Essa é a ideia central. Sempre que eu estiver diante de uma profissão cujo exercício dela puder projetar riscos para as pessoas que interagem com aquele profissional ou com a coletividade que vai interagir com o produto final da atuação daquele profissional, é legítimo que o legislador fale, opa, pera lá, essa área aqui é um pouco sensível. Vamos, por lei, fixar qualificações mínimas que uma pessoa precisa preencher para poder exercê-la. Para a gente proteger quem vai usar do serviço desse profissional e proteger a coletividade como um todo. E aí essas exigências vão desde ter um curso superior ou um curso técnico para aquela atividade, desde passar, por exemplo, numa prova de proficiência. Tranquilo? Fecha essa premissa, vem para a DI 6260. O que o Supremo examinou? Examinou aquela lei que versa sobre o profissional de educação física e sob o ponto de vista de duas questões. A primeira foi um argumento de inconstitucionalidade formal. O legitimado ativo trouxe para a Corte a seguinte construção. Olha, essa lei em questão, na origem, teve iniciativa parlamentar, foi de iniciativa parlamentar. E por versar sobre Conselho Profissional de Educação Física, violou aquela regra de iniciativa privativa do Presidente da República, já que conselhos profissionais são autarquias especiais federais. Primeira questão, olhando para a lei sob o ponto de vista da iniciativa legislativa, dado que ela versa sobre conselhos profissionais. A segunda é uma típica discussão de liberdade de profissão. Meus amigos, 10 em cada 10 casos em que se tem uma lei regulamentando profissões, alguém vai ficar desconfortável com essa lei e vai levá-la para o Supremo Tribunal Federal. E aí qual que é o argumento? Restrição indevida da liberdade de profissão. Reserva de mercado, violação à liberdade de profissão, violação à livre iniciativa, violação à proporcionalidade, porque as qualificações exigidas pela lei são desproporcionais. Sempre é a mesma formatação de argumentos. Então, em síntese, o Supremo vai examinar essa legislação, essa lei aqui, em vista desses dois pontos de vista, em vista dessas duas discussões. Fechado? Será que essa lei é formalmente inconstitucional por vício de iniciativa? E será que ela é materialmente inconstitucional por violar, restringir o exercício da liberdade de profissão de educação física? Começa o Supremo examinando a lei e o Supremo reconheceu que a lei é constitucional. O Supremo não acolheu nenhum dos argumentos.
bem tranquilo aqui a racionalidade da Corte. Olha lá. O Supremo diz o seguinte, ó. Os dispositivos impugnados cuidam dos contornos da atividade de educador físico e não de aspectos relativos à estruturação dos conselhos profissionais, que são autarquias especiais. Portanto, não há vício formal. Não é porque uma lei faz menção a um conselho profissional que ela é uma lei sobre conselhos profissionais. A lei que faz nascer o conselho profissional é literal, olha, fica instituído o conselho profissional da atividade tal, que vai ter essa composição, essa estrutura, tarará, tarará. Ela cria, ela põe de pé a autarquia. Agora, uma lei que simplesmente fala, olha, essa atividade vai ter que ser registrada naquele conselho que já existe, essa lei aqui não versa sobre o conselho. Ela não está versando sobre a estruturação do conselho, ela está apenas dizendo que a atividade profissional tem que estar registrada naquele conselho. Então, o que é de iniciativa privativa do presidente da República é a lei que faz nascer o conselho profissional. Não leis que depois vão fazer a alusão àquele conselho já existente. Então, esquece o argumento de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa. Certo? E a discussão sobre inconstitucionalidade material, restrição indevida à liberdade de profissão. Também não colou. Também não colou. O que o Supremo empregou aqui para reconhecer a constitucionalidade da lei sob o ponto de vista material? Empregou aquele raciocínio que eu expliquei para vocês. Se a gente olhar na profissão de educador físico e enxergar que o seu exercício traz consigo um potencial risco para as pessoas que interagem com o profissional e para a coletividade, é legítimo que o legislador regule a profissão, exija qualificações, coloque balizas. E é claro que um educador físico, a atividade por ele desempenhada, traz riscos potenciais para a sociedade. Imagina você estar lá fazendo um personal com alguém que não tem a qualificação devida, que está lá, sempre fui na academia, acho que hoje eu já tenho noção. Imagina, traz como se fosse o programador lá, que nem precisa de diploma. Eu faço academia faz 20 anos, amanhã eu vou começar a dar aula de personal. Nunca fez educação física, só treinou. Ele conhece a atividade física para o corpo dele. Não tem noção de metabolismo, de estrutura, de músculo, de esqueleto, de problemas de saúde. Não tem nada, não tem noção nenhuma. Pode ter ido na academia por 40 anos. Não tem qualificação técnica para aquilo. E se alguém interagir com ele nessa relação, né, de um personal e um aluno, e um cliente, ele vai projetar riscos para aquela pessoa e para a coletividade como um todo. Da mesma forma, por exemplo, um professor de educação física, enfim, é uma atividade profissional cujo exercício carrega riscos para a coletividade, para as pessoas que interagem com aquele profissional. E, portanto, é legítimo que o legislador fale, não, peraí, essa atividade a gente vai regular. E foi nesses os termos, né? Foi aplicando essa jurisprudência que existe faz muito tempo na Corte que o Supremo validou a constitucionalidade material. Tranquilo? Depois você passa os olhos aqui. Vamos ler rapidamente, né? Já estamos aqui, olha lá. Tampouco se verifica vício material, porquanto as restrições legais ao pleno exercício de ofício ou profissões dirigidas a atividades de dano ou risco potencial à saúde ou segurança geral estão em harmonia com o Estado Democrático de Direito por decorrerem diretamente do interesse público. Nesse contexto, a exceção à regra da liberdade de exercício profissional zela pela preservação da sociedade contra danos provocados pelo mau uso das atividades para as quais sejam indispensáveis conhecimentos técnicos ou científicos. O Supremo está ilustrando, né, quando que uma atividade profissional pode gerar risco para a sociedade. Quando é uma atividade que envolve uma expertise técnica, se você não tiver essa expertise e você exercitar aquela atividade, você vai causar um potencial prejuízo à sociedade e a terceiros. E aí também não existe reserva de mercado, isso é um outro ponto que, em geral, se argumenta em casos como esse. Estão regulando, é uma manobra dos atuais educadores físicos, criar exigir registro no conselho e essas qualificações, porque os atuais educadores físicos não querem que no mercado entrem novos profissionais. É muito recorrente essa argumentação, não só nessa daí, né, em discussões sobre liberdade de profissão. E também violação à livre iniciativa. Olha lá. Não há violação a essas ideias, porquanto
os artigos questionados não contêm qualquer traço de limitação ou imposição de exclusividade que impossibilite, em princípio, o desempenho das atividades descritas por outras categorias. Na espécie, a exigência de registro e a descrição das atividades profissionais são necessárias e instrumentais à fiscalização da atividade regulamentada. E aí o Supremo vai e reconhece a constitucionalidade como um todo da lei lá que versa sobre o profissional de educação física. Tranquilo, pessoal? Beleza? Vamos seguir? Um julgado que a gente terminou bem interessante, tá? Liberdade de profissão, artigo 5º, inciso 13, talvez seja um dos direitos fundamentais mais cobrados em prova. A redação do dispositivo, muitas discussões sobre esse tema. Eu lá no meu livro de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tenho algumas boas páginas escritas sobre o inciso 13, que nele eu fiz a compilação de todos esses julgamentos do Supremo Tribunal Federal sobre profissões cujas leis regulamentadoras já foram objeto de discussão no Supremo Tribunal Federal. Teve várias já, pessoal. Profissão de músico, de advogado, a discussão do exame da OAB já chegou no Supremo, enfim. Vamos caminhar agora para a DI 7442. A DI 7442. Julgado bem interessante, pessoal, que vai nos permitir explorar um tema que não é tão recorrente na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Poucas vezes eu pude falar para vocês, num nível mais aprofundado, sobre processo legislativo, poder legislativo e processo legislativo. Nessa DI 7442 eu vou poder explicar para vocês algo que não é uma banalidade, é algo já de nível médio para difícil em processo legislativo. Então vamos lá, vamos começar devagar, a gente vai encorpando o nosso caldo aqui até chegar no mérito e no ponto que eu quero articular com vocês. Então, a primeira premissa que eu quero recobrar com vocês, para a gente poder entender a discussão na DI 7442, diz respeito ao poder legislativo na União. Nós todos sabemos que na União, no ente federativo União, na Constituição Federal, o poder legislativo é desdobrado em duas casas. O poder legislativo no âmbito da União se desdobra na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, que de maneira conjunta compõem o Congresso Nacional. Então a União tem um poder legislativo regido por um fenômeno chamado de bicameralismo. Há duas casas, há duas câmaras legislativas, por assim dizer, dentro da União. Congresso Nacional igual Câmara dos Deputados e Senado Federal. Isso é uma particularidade da União, porque se você for para o âmbito dos estados e para o âmbito dos municípios, ambos têm legislativo, mas em ambos nós temos um unicameralismo, uma única casa. Nos estados, a Assembleia Legislativa, nos municípios, as câmaras de vereadores. E aí vem a pergunta importante, que nos permite entender, cuja resposta nos permite entender a razão pela qual existe esse bicameralismo. Por que que a União tem duas casas no seu poder legislativo? A razão pela qual há um bicameralismo no poder legislativo da União é em razão da federação adotada como forma de Estado no Brasil. Olha que interessante, né? Um aspecto da organização do Estado brasileiro, a forma federativa de Estado, repercute em um aspecto na organização dos poderes, especificamente do poder legislativo da União. Por quê, meus caros? Porque em uma federação, nós temos como requisito, como elemento constitutivo, a expectativa ou a exigência de que, na federação, os Estados-membros precisam ter um espaço de participação na formação de leis no âmbito federal. Então, a federação é caracterizada por essa divisão do poder do Estado entre os entes federativos. O Brasil é uma federação um pouco peculiar, porque além da União e Estado como ente federativo, a gente também tem os municípios, mas esquece os municípios por agora. Na lógica federativa, tem-se a expectativa de que a União vai ter uma casa legislativa em que os estados, membros daquela federação, vão poder participar
do processo de formação das leis federais. Agora, se os Estados-membros em si vão ter essa casa, esse legislativo não pode deixar de ter uma casa que represente o povo, porque o legislativo é a casa do povo por excelência. E aí a gente passa a ter a expectativa de que o legislativo da União seja composto por duas casas. Uma Câmara, uma casa que funcione como a casa do povo, no caso do Brasil, a Câmara dos Deputados, e uma casa que funcione como representação dos estados, o Senado Federal. É por isso que há o bicameralismo no poder legislativo da União. Fecha esse parênteses do fundamento, traz para a discussão de processo legislativo, que é o que nos importa aqui. O bicameralismo tem diversas repercussões, e a principal delas, ou uma das principais, é a reflexão ou reflexo no processo legislativo. O Congresso Nacional faz leis, só que a gente vai ter que ter um processo legislativo, um processo para se fazer leis que envolva a atuação dessas duas casas. O que não é um problema fácil de resolver. Fazer uma lei, ganhar consenso em ambas as casas para sair como aprovada do Legislativo da União, do Congresso Nacional como um todo, é algo relativamente complexo. E para a gente entender o desenho do processo legislativo, a gente tem que recordar das noções de casa iniciadora e casa revisora. O que é isso? O processo legislativo, ele se dá de maneira dividida. Então, um pedaço, uma primeira etapa do processo legislativo começa perante uma das casas legislativas, que é chamada de casa iniciadora. Então, o legitimado ativo vai lá, apresenta o projeto de lei, ele tem regras para isso, né, para saber se começa na Câmara ou no Senado. Em geral, a casa iniciadora é a Câmara dos Deputados. Então, o projeto de lei é apresentado perante a Câmara dos Deputados. Esse projeto de lei vai tramitar perante a Câmara até ser aprovado ou rejeitado no final. E no caso de ser aprovado, a Câmara, que é considerada a casa iniciadora, remete para outra casa, que vai ser considerada a casa revisora. Como regra, Câmara é iniciadora, Senado é revisora, mas tem casos que é o contrário. Mas vamos pegar o exemplo regra. Então, alguém apresentou um projeto de lei na Câmara, ou os próprios deputados. O processo legislativo correu lá perante a Câmara. A Câmara aprovou, remete para o Senado. Remete para o Senado. Casa revisora. E aí, na atuação da casa revisora, a gente consegue vislumbrar a complexidade de fazer esse processo legislativo. Porque olha só que interessante. Na casa revisora, ou seja, lá no Senado Federal, o Senado vai poder mexer no projeto que ele recebeu aprovado pela Câmara. Então, passou o projeto de lei X lá na Câmara dos Deputados, foi para o Senado. O Senado pega o projeto de lei aprovado pela Câmara e ele pode, se ele quiser, ele pode aprovar tal como veio, aí a gente não tem problema nenhum, o projeto segue para a sanção presidencial. O Senado pode rejeitar tal como veio, e aí não tem o que fazer, o projeto está arquivado. Agora, a situação complexa é, imagina que o Senado vai e altera um pedaço, faz uma emenda e aprova com a emenda. Aí a gente tem um problema. Tá, a Câmara aprovou esse projeto aqui. Foi para o Senado, eles aprovaram assim. Tudo isso está igual. Agora, esse pedacinho aqui está diferente, porque foi uma emenda lá do Senado. O que a gente faz? A gente não pode considerar aprovado o projeto tal como saiu do Senado, porque tem um pedaço do projeto lá do Senado que a Câmara nunca examinou. O que faz? Vai ter que voltar para a Câmara. Examinar de novo tudo? Não. Examinar as alterações que o Senado promoveu. Agora imagine o seguinte, e se a Câmara discorda do Senado, o que a gente faz? Como é que fica isso? Ela rejeita a emenda, aprova sem. Se ela aprovar tal como veio do Senado, tranquilo, mas e se ela rejeita? Será que volta para o Senado? O que a gente faz aqui? Para esse problema, em potencial,
decorrente dessa dinâmica entre casa iniciadora e casa revisora, especialmente quando a casa revisora faz emendas, a gente tem a previsão do artigo 65 da Constituição Federal. O artigo 65 da Constituição Federal prevê o seguinte, olha lá, o projeto de lei aprovado por uma casa será revisto pela outra em um só turno de votação, de discussão e votação, e enviado a sanção ou promulgação se a casa revisora o aprovar, ou será arquivado se o rejeitar. Até aqui tranquilo. Agora, olha o parágrafo único. Sendo o projeto emendado pela casa revisora, voltará à casa iniciadora. Voltará à casa iniciadora. Como é que a gente interpreta esse parágrafo único? O Senado alterou o projeto de lei aprovado pela Câmara, ele voltou para a Câmara dos Deputados. Então, a Câmara aprovou o projeto X, mandou para o Senado aprovou, sei lá, o projeto tinha 100 artigos, concordou com 95 artigos. Em 5 artigos fez alterações por emenda lá no Senado. Volta para a Câmara. A Câmara vai examinar aqueles 5 artigos que foram alterados. Se a Câmara não concordar com alguma das emendas, o que ela tem que fazer? Aqui entra a solução que a Constituição brasileira adotou. A Constituição brasileira, por esse parágrafo primeiro, adotou o denominado bicameralismo mitigado. Se você nunca ouviu falar sobre isso, fique tranquilo. Isso não é um ponto básico, é um ponto médio para avançado em constitucional. O que é o bicameralismo mitigado? O bicameralismo mitigado, que rege o processo legislativo lá no âmbito do Congresso Nacional, exige a concordância de ambas as casas sobre o essencial do teor de um projeto. E em relação aos pontos em que houver discordância, como, por exemplo, nos casos de emendas pela casa revisora que volta para a casa iniciadora, há uma ascendência, há uma prevalência da decisão da casa iniciadora, que vai ter a decisão final sobre a versão que vai ser aprovada. Então, veja que o parágrafo único diz, se o projeto for emendado, voltará à casa iniciadora. Não há nenhuma menção de que a iniciadora vai ter que devolver para a revisora se fizer qualquer coisa. Não, é a iniciadora que vai dar a última palavra. Então, aqueles 5 artigos, vamos lá, uma emenda para cada um dos artigos lá da Lei X de 100 artigos. A Câmara dos Deputados vai pegar emenda por emenda do Senado e falar, essa aqui eu concordo. Vamos ficar com a redação que veio do Senado. Essa aqui, o Senado fez emenda, eu discordo. Não vou aprovar essa emenda, não. Vai voltar para aquele texto que eu, Câmara, aprovei lá no começo, quando eu mandei para o Senado pela primeira vez. E a palavra final vai ser da Câmara, da casa iniciadora, na verdade. Quando for o contrário, a palavra final vai ser do Senado Federal. Então, isso é o bicameralismo mitigado. Isso é o bicameralismo mitigado. Tranquilo? Há uma ascendência, uma prevalência da decisão da casa iniciadora nos casos em que houver emenda no projeto aprovado pela casa revisora. Fechado? É uma ascendência, uma prevalência da casa iniciadora do processo legislativo sobre a casa revisora. Ah, professor, mas isso coloca a Câmara dos Deputados como mais importante do que o Senado? Não, porque, como eu disse, eu estou trabalhando com uma hipótese regra. Como regra, a casa iniciadora é a Câmara, o Senado é a revisora. Mas tem casos que é o contrário, né? Que o Senado é a iniciadora e a Câmara é a revisora. Mas na regra, na hipótese regra, a prevalência é da Câmara dos Deputados. E tem que ser assim mesmo, né? Porque ela representa o povo. Fechado? Tranquilo. Isso vale, esse bicameralismo mitigado, vale para processo legislativo de leis ordinárias e leis complementares. Tá bom? Para emendas constitucionais, isso não se aplica. Não vou abrir esse parênteses, senão a gente não sai daqui, não sai desse ponto da aula. Então, o bicameralismo mitigado aplica-se para o processo legislativo de leis ordinárias e leis complementares. Bora lá! Ambas as premissas na mesa, vamos seguir para o objeto dessa DI 7442. Olha que interessante aqui, para você nunca mais esquecer esse ponto. Nessa DI, o Supremo examinou um projeto de lei
em que o Senado Federal, funcionando como casa revisora, fez emendas a um projeto que veio da Câmara dos Deputados. Mas, olha que esquisito, o Senado, depois de fazer a emenda e aprovar, pegou o projeto aprovado por ele, Senado, e mandou direto para o presidente da República, que sancionou o projeto e o projeto virou lei. E aí nessa DI 7442, essa lei está sendo discutida, a inconstitucionalidade formal dela, por conta de uma suposta violação a essa regra do processo legislativo decorrente do bicameralismo mitigado. Aí você deve estar pensando, bom, professor, não precisa nem ver o mérito, né? Inconstitucionalidade formal, o que você acabou de explicar? E senão o que você acabou de explicar, para que serve? Calma lá, porque tem sempre um tempero, né, nessas discussões. Veja, entenda o perfil da emenda que o Senado fez aqui. Lá no processo legislativo, como um todo, a gente tem, basicamente, vou simplificar, tá? Porque esse é um ponto que dificilmente cai em concurso. Cai em concurso para consultor da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, ou para procuradores de poder legislativo. Isso não costuma cair em concurso em geral. Mas, no processo legislativo, há diversos tipos de emendas. Tem duas que você precisa saber porque é o que orbita essa discussão. A primeira são as denominadas emendas aditivas. São emendas parlamentares que realmente mudam o conteúdo do projeto. Elas podem ser feitas? Claro que podem ser feitas. Tem alguns casos em que há algumas restrições, tal, a gente já viu isso algumas vezes, mas emendas aditivas são aquelas que vão lá, pegam o projeto de lei e falam, não, isso aqui não está legal. Vamos trocar esse artigo por esse aqui, ó. Vamos fazer assim a redação, vamos mudar, vamos, em vez de fazer esse requisito, vamos colocar esse. Emendas aditivas somam materialmente alterações no projeto de lei. Porém, ao lado das emendas aditivas, nós temos também as denominadas emendas redacionais ou meramente redacionais, que são alterações à literalidade do projeto de lei, mas que não alteram substancialmente o projeto. São emendas que visam corrigir imperfeições, imprecisões técnicas, corrigir termos, atecnias, que de fato existem dentro do processo legislativo. E aí, o tempero dessa DI 7442 é que essas emendas, ou as emendas que o Senado projetou, agregou ao projeto de lei que veio aprovado da Câmara, foram emendas redacionais e não emendas aditivas. Emendas meramente redacionais e não emendas aditivas. Então a questão que está sendo examinada nessa DI 7442 é basicamente a seguinte: será que essa dinâmica do parágrafo único do artigo 65, que fala que se o projeto for emendado pela casa revisora, tem que voltar para a emenda para a casa iniciadora. Será que essa construção alcança também emendas meramente redacionais? Porque para emendas aditivas não há dúvida. E para emendas meramente redacionais? Será que alcança ou não? E aí, o Supremo está aqui aplicando uma jurisprudência já tranquila na Corte. O Supremo entende que para emendas meramente redacionais, para emendas que não são aditivas, que não mudam o projeto de lei, não se aplica o artigo 65, parágrafo único. A casa revisora pode sim agregar emendas redacionais sem ter que devolver o projeto para a casa iniciadora apreciar. Mas essa jurisprudência é fácil de se entender e levar para a prova. Só que no mundo real dá trabalho. Por quê? Porque aí você vai ter que olhar para o teor da emenda, mas não para a gente, né? Dá trabalho para o Supremo lá e para os advogados dos envolvidos. A gente vai ter que se olhar para a emenda e falar, tá, será que isso aqui é aditivo ou é redacional apenas? Então, o mais difícil não é compreender o entendimento. É bater o carimbo. Isso aqui é meramente redacional, não precisa voltar. Isso aqui é aditivo, precisava ter voltado. Mas aí o Supremo olhou para as emendas que foram feitas pelo Senado, como casa revisora, no caso concreto, e disse, não são emendas aditivas, são emendas meramente redacionais. E se são meramente redacionais, o que o Senado fez está certo. Recebeu o projeto de lei da Câmara, agregou emendas redacionais para melhorar o texto em alguns pontos, aprovou o projeto substancialmente tal como veio da Câmara, só com essas correções de imperfeições técnicas, e aí mandou para o
presidente da República para a próxima fase do processo legislativo, sanção ou veto. Tranquilo? É isso. Olha lá, ó. Na espécie, a inclusão pelo Senado de trecho final no parágrafo impugnado, nem vou entrar na discussão do texto em si, porque é irrelevante. Olha lá, não resultou em modificação substancial do projeto aprovado pela Câmara, tendo apenas explicitado algo que já estava contido na legislação. Emenda meramente redacional, ó. Conforme a jurisprudência dessa Corte, na hipótese de emenda meramente redacional, não há necessidade que o texto emendado volte à casa de origem, à casa originária, à casa iniciadora. Portanto, não há inconstitucionalidade. Não vou ler a íntegra aqui para a gente poder avançar para o nosso próximo julgado, que meu tempo já está próximo do fim. Então veja, olha o resuminho. É constitucional, pois não configura emenda aditiva e, portanto, não afronta o princípio do bicameralismo no processo legislativo. A inclusão pela Casa Revisora, sem retorno do texto à Casa Iniciadora para nova votação, de palavras e expressões em projeto de lei que apenas corrigem imprecisões técnicas ou tornam o sentido do texto mais claro. Essa diferenciação quanto às emendas você precisa saber. Emenda aditiva versus emenda redacional ou meramente redacional. Emenda aditiva atrai, emenda aditiva pela Casa Revisora atrai o artigo 65, parágrafo único, portanto o projeto de lei tem que voltar para a Casa Iniciadora, que vai dar a última palavra, porque ela tem ascendência, prevalência sobre a decisão da Casa Revisora, e emendas meramente redacionais, não. A Casa Revisora coloca, não precisa mandar para a Iniciadora, pode a seguir e mandar para a Casa, para o presidente, para o chefe do Executivo, né, generalizando, para a fase subsequente de sanção ou veto. Fechado? Tranquilo, pessoal? Vamos lá para o nosso último julgado. Temos aí mais alguns minutinhos, vai dar tempo tranquilo de nós vermos esse último julgamento. Agora vamos ver duas ADIs, a ADI 6291 e a ADI 6325, que foram julgadas em conjunto por se tratar de temas correlatos lá no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Mais um julgado ótimo para administrativo, mas que pode cair também em direito constitucional, porque tem dois temas de fundo aqui. O primeiro tema de fundo no direito constitucional é a figura do plebiscito, e o segundo tema de fundo em direito administrativo diz respeito às empresas estatais, também um braço da administração pública indireta no Estado brasileiro. Tranquilo? Julgado importante, vai ter que atualizar o seu caderno de administrativo, especialmente no tópico sobre empresas estatais, se isso não tiver lá, tá bom? Vamos lá, vamos começar primeiro com as premissas de direito administrativo. Meus amigos, tópico empresas estatais, um dos segmentos dentro que integram a administração pública indireta. Lembrando que empresas estatais é uma expressão ampla dentro da qual nós incluímos duas espécies, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. As empresas estatais integram a administração pública indireta, ao lado, por exemplo, das autarquias, como nós já vimos anteriormente, das fundações, fundações públicas e fundações públicas de direito público, fundações públicas de direito privado. Estudar o organograma da administração pública indireta é um tema gostoso, mas trabalhoso, que tem muitas especificidades. A gente está pensando aqui as empresas estatais. Se você é meu aluno recorrente aqui no Jurisprudência em Pauta, nós já gastamos uma boa energia fazendo alguns estudos sobre empresas estatais. Então tem alguns episódios em que nós já fizemos a diferenciação entre empresas estatais que prestam serviços públicos e empresas estatais que exploram atividade econômica e como isso orienta algumas diferenciações, né, no entendimento dos tribunais superiores, em particular do Supremo Tribunal Federal. Aqui a gente não vai precisar dessa diferenciação, a gente vai olhar para as empresas estatais como um todo. E o ponto que eu quero recordar com vocês aqui, nessa premissa é o nascimento das empresas estatais. Há uma regra na Constituição Federal que sinaliza como vai se dar o ponto de partida, o start
do nascimento de uma empresa estatal é o artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, que eu não coloquei aqui, mas que diz basicamente o seguinte, que uma lei específica precisa autorizar a instituição das empresas estatais, das empresas públicas e das sociedades de economia mista. Então, há uma reserva de lei, ou seja, é uma matéria sujeita ao regramento legal, mas é uma reserva de lei para a autorização da instituição da empresa pública e não propriamente para a estruturação daquela empresa estatal. Por quê? Porque, veja, a estruturação da empresa estatal, a instituição propriamente dita da empresa estatal, vai seguir as regras de direito privado. As empresas públicas e a sociedade de economia mista vão adotar algum dos tipos societários, que eu não vou ficar detalhando aqui para vocês, previstos pela legislação federal, pelo direito privado, pelo direito societário. Então, a lei autoriza a instituição dessa empresa estatal, mas o seu nascimento, propriamente dito, os seus atos constitutivos e todo aquele regramento próprio da estruturação inaugural da empresa vai se dar nos termos do direito privado, porque ela vai ter a natureza jurídica, vai ter a personalidade jurídica de direito privado. Então, por isso que a fórmula que a Constituição empregou no artigo 37, inciso 19, foi essa. Uma lei específica vai autorizar a instituição de uma empresa estatal. E o que se entende por lei específica? É uma lei versando sobre uma específica determinada empresa estatal que vai ter a sua autorização instituída. Então vem a lei e fala, olha, essa empresa aqui vai poder, o Estado está autorizado a instituir tal sociedade de economia mista com esse objeto, e aí pode ir aí, ente federativo, vai fazer aí o que for necessário nos termos da legislação federal para instituir essa sociedade de economia mista. Beleza? Básico, texto básico do artigo 37, inciso 19, só entender sobre o que ele versa, para que ele está lá, o que ele faz. Essa é a primeira premissa. Vamos seguir. Uma vez criada e em funcionamento uma empresa estatal, pode acontecer, anos depois, de o ente federado, por uma mudança política, uma mudança econômica, pode acontecer do ente federativo entender que ele não quer mais atuar naquela área por meio daquela empresa estatal. Professor, por que isso acontece? Pelas mais variadas razões. Em geral, são mudanças, né, no perfil, na visão que o administrador público, em geral, na chefia do executivo, que isso nasce, tem sobre a pertinência do ente federativo atual ou não daquela área. Então pega lá, início da década de 90, vocês são muito novos para lembrar, eu tinha 6, 7 anos, né? Eu sou de 85, vou fazer 40 anos esse ano. A União, lá na década de 90, ainda explorava os serviços de telefonia. E aí, por conta do governo Fernando Henrique, adotou-se uma postura para se desestatizar essas áreas. A União deixar de atuar nessas áreas. Desestatizar é a palavra nova para aquilo que lá atrás a gente chamava de privatizar. Privatizar virou um termo de muita beligerância ideológica, então se fala mais hoje em desestatizar. Então, em determinados momentos, um ente federativo que tem lá uma empresa estatal atuando numa área X, pode entender o seguinte, eu não quero mais, eu quero desestatizar, eu quero privatizar essa área. Como ele vai fazer isso, vai depender muito da natureza da área, enfim, mas em geral vai ser mediante delegação de serviço público, enfim. Mas a discussão que se coloca é a seguinte, como é que o ente federativo faz essa desestatização? A ideia central, o ponto de partida, é a de que vai se aplicar o princípio do paralelismo das formas. Então veja, se para instituir a empresa estatal precisou de uma lei específica autorizando, a gente também vai precisar de uma lei autorizando a desestatização. Agora,
O problema específico que, em geral, surge no Supremo, e vai surgir nessas duas ADIs, é o seguinte. Quando esses movimentos acontecem no âmbito dos entes federativos, em geral, o que o ente federativo quer fazer é uma limpa em conjunto nas empresas estatais. Então, em geral, eles criam uma espécie de programa de desestatização. Nós vamos dar fim nessa empresa de saneamento básico, nessa de telecomunicações, nessa que faz qualquer miudez aí, nós vamos fazer um programa de desestatização para dar fim a diversas empresas estatais. E aí a questão que se coloca é, eu preciso de autorização legislativa para isso, mas será que eu preciso de uma lei para cada uma das empresas estatais que eu quero desestatizar? E essa pergunta, que em outras palavras será que esses programas de desestatização, que em uma lei só autoriza várias desestatizações para o ente federativo, será que isso é ou não constitucional? Esse é um problema que já foi resolvido pelo Supremo, que vai ser retomado nessas ADIs. E a resposta do Supremo, eu já vou antecipar aqui para otimizar esse nosso ponto, o Supremo entende que não precisa de leis específicas para autorizar a desestatização. Para desestatização, basta uma autorização legislativa geral. Agora, cuidado! Essa lei que vai trazer uma autorização legislativa geral não vai dar um poder arbitrário para o chefe do executivo dar fim na empresa estatal que quiser. Essa lei, com uma autorização geral, vai estipular critérios, vai estabelecer balizas dentro das quais o gestor, depois o chefe do executivo, vai falar, considerando-se a autorização geral que o legislativo aqui me deu, eu vou pegar a empresa A, a empresa B, a empresa C, que estão dentro dos critérios aqui, e vou proceder à desestatização. Vou escolher as empresas que eu vou desestatizar. Tranquilo? Essa foi a primeira premissa. Nessas duas ADIs, essa ideia vai ser retomada, mas tem um twist, tem um tempero aqui que vai precisar da segunda premissa, tá bom? Não cheguei no mérito da ADI ainda, temos mais uma empreitada aqui. Fechamos a premissa de empresas estatais, vamos agora para as premissas sobre plebiscito. Você deve estar pensando, misericórdia, da onde que vai surgir plebiscito nessa história toda? Mas olha só que tema interessante, isso dá uma baita questão em constitucional ou em administrativo para todas as bancas. Fica comigo, parecem meio perdidas as premissas, mas elas vão se concatenar. Pessoal, plebiscito básico, instrumento da nossa democracia direta. O Brasil é uma democracia participativa. A gente tem a democracia indireta, viabilizada pelas eleições, os representantes, os ocupantes de mandatos eletivos, membros do legislativo, chefia do executivo, e a gente tem instrumentos de participação direta, de decisão direta do povo, que são os mecanismos de democracia direta. E dentre os mecanismos de democracia direta, a gente tem o plebiscito, ao lado do referendo, da iniciativa popular, mas o plebiscito é um dos tradicionais mecanismos da nossa democracia direta. Há uma diferença tradicional entre plebiscito e referendo, O plebiscito é feito antes do ato administrativo ou do ato legislativo, o referendo é feito depois do ato administrativo ou do ato legislativo ter sido já adotado. Então, o plebiscito é previamente a decisão. E aí, isso está tudo no texto constitucional, a gente tem uma leizinha lá uma lei federal que versa genericamente sobre plebiscito, sobre referendo, enfim. De todo modo, a gente pode lembrar também que o artigo 14 da Constituição Federal faz essa alusão aos mecanismos de democracia direta, traz lá a menção ao plebiscito, e ao longo do texto constitucional, a gente tem, em alguns poucos casos, o Constituinte dizendo, olha, quando a gente quiser mexer nesse aspecto aqui, tem que fazer um plebiscito, tá bom? Então, em outras palavras, a gente já tem algumas hipóteses constitucionais de plebiscito. E as principais estão lá no artigo 18, parágrafos 3º e 4º, que são aqueles plebiscitos quando quer criar, dividir, incorporar estados ou municípios. Tem que ter um plebiscito realizado perante as populações diretamente interessadas. Então, o que eu quero revisar com vocês a título de plebiscito é isso. Mecanismo de democracia direta e que a Constituição já estipulou casos em que
algumas coisas que quando for fazer tem que ter plebiscito. Ponto. Beleza. Duas premissas na mesa, vem para o objeto dessas duas ADIs. Olha que legal esse julgado. Nessa ADI, o Supremo examinou uma emenda à Constituição Estadual, salvo engano foi do Rio Grande do Sul, que revogou um dispositivo lá da Constituição Estadual que previa que os processos que envolvessem a desestatização de empresas estatais deveriam ser sempre objeto de uma aprovação por meio de plebiscito. Então, olha só que interessante. Olha só que interessante. Lá no estado do Rio Grande do Sul, tinha uma previsão na Constituição Estadual que agregava uma camada adicional no processo de desestatização. Precisava lá da lei autorizando a desestatização, mas, além disso, tinha que fazer um plebiscito para a população validar a desestatização. A morte, entre aspas, de uma empresa estatal. E aí o que aconteceu? Veio uma emenda constitucional e revogou esse dispositivo. Tirou a etapa do plebiscito. E aí o que se discutiu no Supremo foi basicamente esse ponto. Será que poderia fazer isso? Será que a gente não está havendo um retrocesso na democracia direta lá no estado do Rio Grande do Sul, que antes tinha o plebiscito como etapa para processo de desestatização? É isso que discutiu nessas duas ADIs, mas não tem como eu falar sobre isso sem retomar com vocês a discussão sobre desestatização. E aí, como eu disse para vocês na premissa, né, na revisão sobre empresas estatais, o Supremo há muito tempo entende que não precisa de lei específica para programas de desestatização. Basta uma lei que dê uma autorização geral. Nesse julgado de 2024, ele vem e reforça esse ponto. Ele reforça esse ponto. E aí, em síntese, para a gente encerrar, qual foi o julgamento de mérito? O Supremo não enxergou inconstitucionalidade na hipótese. O Supremo não enxergou inconstitucionalidade na emenda à Constituição Estadual que revogou a exigência de plebiscito como etapa do processo de desestatização de empresas estatais no âmbito daquele estado, salvo engano, Rio Grande do Sul. Primeira coisa que o Supremo faz, recobra o entendimento sobre programas de desestatização e inexigência de leis específicas. Basta lei com autorização geral. Então, conforme a jurisprudência dessa corte, é suficiente a autorização prevista em lei que veicule programa de desestatização para deflagrar o processo de privatização de empresas estatais. Beleza, então basta a lei dando a autorização para fazer o programa de desestatização. Não precisa lei específica. Beleza. Agora vamos ver. E o fato de ter revogado o plebiscito? Menos democracia direta. Era o argumento do legitimado ativo. O Supremo também não viu problemas aqui. Por quê? Olha a lógica do Supremo. Não há óbice constitucional a revogação da exigência de aprovação plebiscitária, pois o emprego do plebiscito como técnica legislativa complementar, com exceção das hipóteses expressamente exigidas pela Constituição, insere-se no âmbito da discricionariedade do Poder Legislativo, cujo exercício só poderá ser sobreposto pelo Judiciário em face de evidente inconstitucionalidade. O Supremo disse o seguinte: tirando os casos de exigência de plebiscito pela Constituição Federal, aqueles lá de criação, incorporação, subdivisão, desmembramento de Estado e municípios, artigo 18, parágrafos 3º e 4º, tirando aquilo que tem que fazer o plebiscito, o Estado não pode inventar moda, tem que fazer, tirando isso, o emprego ou não de plebiscito para resolver assuntos no âmbito do Estado é uma matéria que está sob liberdade de conformação do Poder Legislativo daquele Estado. Se é uma matéria que está sob reserva de lei, como é a hipótese aqui, precisa de autorização legal, e o Legislativo em algum momento disse, olha, eu vou tomar essa decisão, mas eu quero plebiscito aqui. Beleza, pode fazer. Mas aí passou o tempo, o Legislativo está dizendo, eu vou tomar essa decisão, mas eu não quero mais plebiscito. O Supremo diz, tá bom,
pode tirar. Isso está dentro no âmbito de discricionariedade daquele legislativo lá do Estado, ressalvadas com exceção das hipóteses que a Constituição Federal pediu plebiscito. Aí aqui o legislativo lá, a Assembleia, não pode tirar, vamos criar uma lei aqui, para a gente poder criar municípios novos sem fazer plebiscito. Não pode, porque plebiscito para mexer na organização territorial de municípios precisa. Agora, se em algum momento o Estado, o Poder Legislativo Estadual, quis criar plebiscito como técnica legislativa complementar e hoje ele quer tirar, ele pode fazer. Ele pode fazer. Está dentro da sua liberdade de conformação, está dentro da sua discricionariedade. Tranquilo? E aí, esse argumento o Supremo aplicou para essa emenda constitucional. Então, olha lá, na espécie, era do Rio Grande do Sul mesmo, na espécie, o dispositivo da emenda à Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, que revogou a exigência plebiscitária, foi editado no adequado exercício do poder constituinte derivado, em consonância com o princípio democrático e com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a questão. Ademais, aí o Supremo está dizendo, olha, e não é porque caiu o plebiscito que virou bagunça lá no Rio Grande do Sul. O programa de desestatização ainda vai exigir autorização legal, ainda que geral, e vai ter uma série de processos de controle que envolvem esses programas de desestatização. Então, as medidas que importam a alteração do controle das empresas estatais no âmbito estadual permanecem submetidas a amplo controle social, tendo em vista que a Constituição Estadual exige autorização legislativa, e a própria Constituição Federal o faz, para processo de transferência de controle societário de empresas estatais e estaduais. Então não é que virou bagunça, tirou só o plebiscito, o restante do controle social fica de pé. Inclusive o Legislativo vai ainda ter que dar aquela autorização. E aí, uma questão residual lá sobre regime jurídico, enfim, e aí temos um resumo, né? É constitucional por não violar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e proibição do retrocesso social a revogação de dispositivo de Constituição Estadual que impõe a prévia aprovação plebiscitária como requisito de validade para alienação, transferência, controle acionário, cisão, incorporação, fusão ou extinção de empresas estatais. Tranquilo? Julgado importante, né? Que cruza dois temas que parecem que estão nada a ver. Empresas estatais e democracia direta. Está aqui um julgado difícil, complexo, empresas estatais é um tema relativamente complexo. Essa ideia de programas de desestatização costuma inibir o aluno no estudo regular, mas agora você está tranquilo, com os pés firmes, numa boa base para enfrentar todas as discussões correlatas e, claro, o teor dessas duas ADIs. Fechado, pessoal? Ficam aí as duas redes sociais à disposição de vocês, tá bom? Meus amigos, fizemos aí mais um encontro, né, gravado. Eu sigo à disposição de vocês. Estamos caminhando aí para, quando possível, retomar os nossos encontros ao vivo, mas tenho certeza de que essa formatação nova não vai prejudicar a nossa dinâmica e as nossas interações. Vocês sempre ficam à vontade para me chamar pelo Insta naquilo que for necessário. Tá bom? Forte abraço a todos, Deus quiser, semana que vem, na próxima terça, 19 horas e 30 minutos, estaremos novamente aqui com vocês no Jurisprudência em Pauta. Um abraço, bons estudos, fiquem com Deus e até semana que vem.